Agradeço ao Felipe, a sua família, o pastor Paulo, que está por detrás disso, dando para nós a cobertura espiritual e toda a sua família. Eu quero chamar a atenção de você, antes de eu entrar aqui na nossa mensagem, e você prepara a Bíblia aí, que viu, pastor Pedro, eu vou falar bastante alguns versículos aqui, aí com paciência, né? O senhor vai me ajudando aí. Quando você se move para fazer alguma coisa para Deus, e você se dedica, né? Quando você deixa a sua vida pessoal para fazer alguma coisa para Deus, então você está se movendo em direção a Deus. Somente isso chama a atenção de Deus. As coisas normais, Ele cuida de você, do seu trabalho, do seu dia a dia, né, dos seus afazeres, dos seus compromissos e obrigações. Mas quando você para as coisas que você tem que fazer neste mundo, porque Ele não tirou do mundo, para fazer alguma coisa para Deus, aí então você chama a atenção de Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue que chamou a atenção de Jesus. Então nessa campanha, o que é que você plantou? Uma sementinha pelo menos, ou nada? Passou batido, não tem importância se passou batido, eu só estou te dando um toque. E a campanha que nós vamos fazer agora, o que é uma campanha? Eu sugiro a você que você faça as 7 semanas. Podia ser 8, 10, 25 e meia, 32. É você que determina, né? A campanha é: Senhor, aumente a nossa fé. Normalmente nós fazemos campanhas assim, chaves da vitória, a bênção, buscando as bênçãos de Deus. Tudo isso é legítimo e é correto. Nós temos que buscar mesmo a vitória, né? Para nós cristãos. Mas essa aqui, para aumentar a nossa fé, eu pensando nisso, lá atrás era para mim ter participado de outra campanha um pouco mais atrás, quando o Felipe me pediu para ajudá-lo, compartilhar junto com ele. Era assim, para mim, o Senhor aumentar a nossa fé. E esse texto que está aqui, Lucas 17, no capítulo 5 e 6, se vocês vão ver, né, que se nós pegarmos fora do contexto aqui, quando os discípulos dizem assim para Jesus, depois nós vamos ler o contexto, mas o texto diz assim: Senhor, os discípulos disseram uma hora para ele, aumenta a nossa fé. Aí tem o antes e o depois, mas nós vamos estudar no final isso. Vou deixar aí para a gente estudar. Mas por que os discípulos que estavam do lado do autor da fé disse para ele aumentar a fé? Se esses caras que estavam ali, colado com o autor da fé, o dono, quem criou, quem inventou a fé, pediu para aumentar a fé, quem dera a nós, irmãos, que somos pobres, miseráveis e nus, no sentido de quando nós nos referimos a Deus assim, não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta para você: que tamanho que está a sua fé? Porque Jesus falou para aqueles homens ali que se nós tivéssemos fé, depois nos 5 e 6, no 6 ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, aí eu já vi um grãozinho de mostarda. Quantos já viram um grão de mostarda aqui? Já mostrou? É bem pequenininho, quase que não dá para ver. Irmãos, se a fé daqueles homens, se nós tivermos o fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus diz para eles: se vocês falarem para aquela mangueira que está ali no lote do seu Ezequiel, sai-te dali, vai lá para o terreno da Dona Maria, onde Leandro mora, a árvore vai sair dali e vai para lá. Lá ele falava de montanha, mas eu estou fazendo um contexto aqui para nós. Então, irmãos, então minha pergunta nessa noite é assim: que tamanho que está a sua fé? Está pelo menos 0,3% do tamanho de um grão de mostarda? Porque se você chegar a um grão de mostarda, as coisas vão acontecer. Então abra sua Bíblia no texto, Romanos 5, do versículo 1 em diante. Fica com a sua Bíblia aberta que eu vou ler bastante textos aqui. Por que eu vou ler alguns textos nessa noite? Eu vou me firmar um pouco mais na palavra aqui, porque eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, que nós partimos do seguinte princípio, e eu nunca vou deixar de pregar isso. Toda vez que as pessoas me chamarem para pregar, eu preciso lembrar uma questão, que nós cristãos temos um motivo, nós temos uma causa para nós estarmos aqui. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, parecidos com Cristo. Eu não gosto da expressão evangélicos. Olha, os evangélicos é muito abrangente, porque os
com todo respeito às religiões, os espíritas também são evangélicos. Então assim, nós somos cristãos evangélicos, pequenos cristos parecidos com Cristo. Por que nós somos cristãos? Romanos, capítulo 5, diz assim: foi aqui onde tudo começou, a minha vida e a sua vida. Por isso que nós precisamos entender da onde vem a sua fé, como e por que nós temos que usar a fé, e por que nós temos que pedir para a nossa fé aumentar. Vamos estudar um pouquinho. Diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio daquele que obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo que bem alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de termos Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Só até aí. Então aqui começou a nossa história. Deixa eu só lembrar para você: quem ainda não passou pela experiência da salvação, é isso que nós cristãos fazemos aqui na igreja. Todo esse movimento é para dizer para você que um dia nós nos encontramos pela fé com Jesus Cristo. Nós não vimos, mas nós cremos que o Senhor Jesus morreu pelo meu pecado, pelo pecado do Leandro. Qual o pecado? Aquele pecado lá de Adão e Eva, quando ele desobedeceu a Deus. Mais para frente aqui nesse mesmo texto, vai dizer assim, portanto, no versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado e a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Lá naquele dia todos os homens pecaram, e nós, por causa de Jesus, por causa da desobediência do homem, nós somos destituídos da glória de Deus. Então nós precisamos acreditar que Jesus morreu por nós na cruz. A partir desse momento que nós cremos, como que nós cremos? Nós cremos nisso, como o ladrão da cruz naquele dia creu. Ele disse: olha, eu sei quem você é o Cristo, eu vi as suas obras, eu mereço morrer porque sou pecador, eu roubei mesmo, mas você não, você eu vejo, você é santo, você é isso mesmo. Aí o Senhor falou para ele: você está salvo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E Jesus ia morrer, o ladrão também, um dos ladrões também ia morrer, e estaria com ele no céu, no paraíso. E é para lá que nós vamos. Quando nós morrermos ou o Senhor nos buscar, é para lá que nós vamos. Então, essa fé, nós somos justificados por essa fé. E a nossa fé começa aí. Ou antes de você conhecer Jesus, até nós tínhamos fé em algumas coisas, porque o homem sempre buscou a Deus, porque está dentro dele. Ele foi criado por Deus. Foi o próprio Deus que soprou em nossas vidas a vida, o sopro de vida. Quando ele fez o homem do barro, depois ele deu um sopro, que a pessoa, quando ela morre, ela dá o último suspiro, aquele respiro que ela recebeu. Quando ela morre, ela dá o último suspiro, ela volta, o espírito que estava nela sai. É o último suspiro, o sopro de vida. Então, queridos, quando eu e você cremos pela fé que Jesus nos salvou, a nossa fé começou aí. Fé para quê? Por que devemos pedir para que o Senhor aumente a nossa fé? Primeiro, porque a fé serve de escudo para nós. Por que nós temos que pedir para que o Senhor aumente a nossa fé? Porque se nós ficarmos só com aquela fé, com uma fé sem obra, sem movimento, aí nós vamos passar por esse mundo, porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. Eu e você fomos salvos. Nós estávamos condenados à perdição eterna, mas fomos salvos. Aí o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida.
E nós, crentes, precisamos perguntar uns para os outros de vez em quando: irmão, como é que está? Seu nome está escrito no livro da vida? Você lembra disso? Porque esta é a parte mais importante para nós. E quem ainda não passou por esse processo, nós estamos trabalhando para que as pessoas também tenham este mesmo processo. Então, em Efésios 6:16 diz assim: por que devo pedir para o Senhor aumentar a nossa fé? Eu deixei marcadinho aqui para ver se eu consigo ir mais rápido. Efésios 6:16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, na qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, por que eu devo aumentar a minha fé? Porque a fé serve como escudo, como proteção, né? Se você não tiver fé, os dados inflamados do maligno são lançados de longe na sua vida. São aquelas palavras, são as pessoas dizendo que você não serve, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai dar em nada, que você não consegue, que você é crente isso, crente aquilo. Todas essas coisas, os parentes, os amigos, os irmãos, os traidores, são dados inflamados, são palavras que são ditas na maioria das vezes, pelos próprios amigos. Porque os inimigos você já se protege. Então, por que eu devo aumentar a minha fé? Porque a fé serve como escudo. Depois, para viver, Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20. Por que eu devo aumentar a minha fé? Porque a fé nos faz viver. Você está vivo pela fé. Olha aí que diz: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E viver agora tenho na carne. Vivo pela fé de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso é que as pessoas cobram de nós, irmãs e irmãs, testemunhos, porque elas esperam que eu e você não vivamos mais a nossa própria vida, mas a vida de Cristo que vive em nós. Então não se preocupe, irmãos, eu sempre gosto de dizer isso. Se você é difícil viver uma vida de santidade, ou seja, separado, né? Separado, porque nós somos humanos e nem sempre a gente vai conseguir ser como Jesus, acertar as respostas, ser bonzinho, dar a resposta certa, oferecer a outra face. Nós como humanos, nós reagimos, né? Mas a fé serve para nós mantermos vivos, porque agora nós vivemos, né, pela fé. Diz assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Então, a fé serve como escudo e serve como vida. Por que mais que eu tenho que aumentar a minha fé? Para vencer o mundo. 1 João, capítulo 5. 1 João 5, 4, versículos 4 e 5. 1 João 5. Por quê? Porque eu preciso vencer o mundo. Qual que é o mundo? Aí quando a gente sai, né, nós temos a nossa família. Nós sabemos muito bem o que é o mundo. É o sistema do mundo. É o que o mundo prega. É o que o mundo exige. E aí nós vamos contra esse sistema. Por isso que nós arrumamos briga com as pessoas. Então, sem fé, porque como que nós fazemos? E as pessoas falam: vocês são loucos. Em que vocês acreditam? Porque nós temos fé. Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na palavra de Deus. Então diz assim, João 5, 4 e 5. Diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crer que o Senhor Jesus, que Jesus é Filho de Deus. Então só tem um jeito da gente vencer esse sistema do mundo, com convicção. É nós cremos no Filho de Deus, que deu a vida por nós. É simples assim. Você não precisa ser careta. Você não precisa ser crente bitolado, desatualizado, fora. Não. Seja você mesmo, seja um crente atualizado. Leia jornais, discuta política, futebol.
Converse com pessoas ricas, pobres, inteligentes, intelectuais ou não. De qualquer forma, nós temos assunto para falar. É isso que ele está dizendo. Vença o mundo, mas com conhecimento da palavra de Deus. Não tem como você discutir. Hoje, ontem eu vi uma entrevista do Lamartine, acho que na Jovem Pan, um pastor que estava lá falando debatendo, estava lá, apesar de todos os problemas que ele teve, estava debatendo a palavra de Deus de uma forma até que bom. É importante se nós tivéssemos mais homens e mulheres crentes que fossem para a televisão, crentes mesmo, que debatesse, que entrasse no debate sem medo, sem problemas. Então, irmãos, por que nós precisamos aumentar a nossa fé? Para vencer o mundo. E só tem um jeito, diz aqui a palavra. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Não está aqui, vencerá o mundo. Pode vencer o mundo. Não, diz quem é nascido de Deus vence o mundo. Eu e você somos nascidos de Deus? Somos, não somos? Naquele dia lá nós deixamos para trás todas as coisas velhas, ficaram para trás e tudo se fez novo na nossa vida. E nós nascemos de novo quando? Quando nós somos batizados, lá mergulhamos totalmente, é simbólico, né? A gente mergulha e levanta um novo homem. Não é que quando você levantar um novo homem diante das pessoas, todo esse processo nós fizemos, porque nós acreditamos em vencer o mundo. Não é para nós deixar as pessoas longe. Não, vencer o mundo é você estar no meio do mundo. É isso mesmo. Crente tem que estar nos lugares, nas festas de aniversário, no churrasco, nas feijoadas com os parentes, de forma decente, organizada. Você não vai no meio de uma festa, de um baile funk, por exemplo. Mas se você tem que estar lá envolvido. Os homens que trabalham, né? Nós que trabalhamos nas linhas de produções, nas fábricas, nas indústrias. Aí eles falam assim, cuidado para você não participar das rodas dos escarnecedores. E aí a gente, né, com uma bibrona, um santarrão, não, se envolva na conversa dos homens, seja a resposta para o mundo, deixa eles questionarem você. Eu trabalhei na Volkswagen, lá, e as pessoas faziam uma rodinha em volta de mim, e eu defendia a Bíblia com eles, com paciência, ia perguntando, eu ia respondendo, eu gostava de me envolver. Os crentes, tem alguns irmãos que me criticavam, falavam assim, não, olha, você discute muito, você se envolve muito, deixa esses ímpios para lá. Não! Eu não quero trabalhar num lugar onde todo mundo é crente, só vamos para a igreja. Lá fora nós temos que ir mesmo nos lugares. Olha, eu trabalho, meu chefe é um endemoniado. Eu tinha um chefe, irmãos, ele tinha um altar de macumba mesmo, assim, na mesa dele. Um pai de santo lá, era um preto velho, um negócio assim, ó. Eu sentava na frente dele para conversar com ele. Eu não tinha medo, não. Eu tentava provar para ele que o meu Deus era maior do que aquele Deus que estava lá, dando um bom exemplo. E eu fazia avaliações lá durante anos. Tive até chefes cristãos. Eu nunca recebi um excelente, né? Era sempre B. Bom, é a médiazão. Médiazão, né? B, tá ótimo, bom. Mas com ele eu recebi um excelente. Ele falou, nunca vi um funcionário como você, Leandro. Dedicado. Eu mesmo me espantei, falei, sério, porque o macumbeiro não ia me perseguir, me colocar para baixo, me rebaixar, não, porque o testemunho, eu fazia questão de mostrar para ele o bom exemplo, a conversa, eu recebia, cumprimentava ele, todas as pessoas, você não tem medo, não, essa parte espiritual, ali o que acontecia no mundo espiritual, se ele estava envolvido de demônios ou tudo, se ele ia rodar ou não, isso não era problema meu, isso era com Deus, das regiões celestiais. A minha parte eu tinha que fazer, ia para o culto de domingo, cantava, buscava o Senhor, me alegrava, procurava fazer a obra de Deus. Mais para frente nós vamos ver, para que eu pudesse estar lá na segunda-feira firme e forte, para enfrentar Ele, sabe como? Só com o meu testemunho, com o meu estilo de vida. Então, irmãos, por que eu preciso aumentar a minha fé? Para ter o escudo, para viver, para vencer o mundo, depois para vencer o diabo, 2 Pedro. 2 Pedro 5, 8. 2 Pedro 5, 8 e 9. Já estou terminando, tá, queridos? Hoje eu vou gastar um pouquinho de tempo, porque para que nós possamos ver, irmãos, que a palavra de Deus, ela é tão simples, não é verdade? E ela nos ajuda a
para firmarmos a nossa fé. Firmarmos a nossa fé mesmo. Primeira Pedro, né, irmãos? 5, 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão e ruge procurando para devorar. Resistir firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos, que estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, fique sóbrios, né, atentos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor. O pastor costuma dizer isso mesmo. Ele não pode nos atingir, porque em volta de nós acampam os anjos. Você foi comprado e remido com o sangue de Jesus, tirado das trevas, colocado para o reino da luz. O Senhor não vai te desamparar nunca. A mão do Senhor está estendida sobre você. Você nunca será desamparado. Porém, o inimigo, ele fica esperando uma brecha, um vácuo para te destruir. Fica ao derredor. E para vencer isso, no capítulo 9 diz assim, né? Resistir firmes na fé. Resistir firme, resista. Como é que você resiste? Você sabe quando é o diabo que está te afrontando. Nas coisas do mundo. Nós sabemos, e o Espírito Santo nos alerta. É a mesma coisa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele mesmo sentimento está ali. A árvore está colocada sobre você todos os dias. Você escolhe se você vai experimentar ou não. E você sabe. Então resista. Isso não quer dizer que você não vai ser tentado. Mas a Bíblia está dizendo assim: resista. E como é que você vai resistir? É buscando as forças do Senhor. Nós vamos ver lá no escudo da fé. Como que você faz isso? Participando dos cultos, estando em comunhão com os irmãos, buscando ao Senhor na oração, lendo a Bíblia, buscando o conhecimento da palavra de Deus. É assim que se vence o diabo. Amém? Porque a pergunta era: por que devemos aumentar a nossa fé? E aí eu coloquei esses pontos. Como que eu vou aumentar a minha fé agora, Leandro? Como que eu faço isso? Dá a receita para mim de bolo. Porque fé você já tem. Eu parto do princípio que você já tem fé quando você aceitou Jesus. Então Hebreus 11, 6. Faça o seguinte. Para você aumentar a sua fé, Hebreus 11, 6. Perdi aqui, pastor. Hebreus 11, 6. Eu vou achar. Leia aí para mim, por favor. Pode. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Então, queridos, como eu vou aumentar a minha fé? Agradando a Deus. Agrade a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, tudo que você fazer, faça pela fé. Como que é isso, né? Como que eu faço isso, Leandro? Porque a diferença nossa também, cristãos para os outros, é que nós, irmãos, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós não vimos, mas nós cremos, né? Nós acreditamos. Por exemplo, quando nós vamos comprar uma casa, porque primeiro nós trabalhamos, que do suor do nosso rosto nós vamos tirar o nosso salário, e aí você fala para sua esposa ou para sua família: olha, precisamos comprar uma casa, vamos orar a Deus? Vamos. O que nós temos? Temos o salário, o rendimento, temos uma reservinha na poupança, tudo, então nós vamos orar: Senhor, nós queremos comprar uma casa, nós queremos sair desse lugar onde nós estamos, pagando aluguel, tudo. E aí quando a gente faz isso, e aí na segunda-feira a esposa já pega lá e fala: você viu essa casa aqui? Olha, eu separei aqui, eu vi na internet aqui na Feira da Barganha, no Marketplace. Olha, essa casa aqui dá certinho, vamos lá ver, vamos.
Aí as pessoas, mas olha, será que dá? E a gente se movimenta, a gente vai para lá, a gente está agradando a Deus, porque nós oramos e nós estamos colocando, nós estamos acreditando que Deus vai nos ajudar, e aí a gente confia que o Senhor vai mover as águas, como nós contamos aqui, vai abrir as portas, ou seja, qualquer outra coisa que nós vamos fazer, nós nos movimentamos, isso agrada a Deus. Então, irmãos, a fé, se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradar a Deus. Olha que interessante. Então, para aumentar a nossa fé, nós precisamos agradar a Deus. Tiago 2,17. Tiago, capítulo 2, versículos 17. Pode ler, por favor. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, queridos, outra coisa que nós devemos fazer para aumentar a nossa fé é colocar a obra na nossa fé. Então, eu tenho fé, mas eu não faço obras, e não é doar tudo que você tem aos pobres, não é isso. É você, para nós cristãos, a obra é o seguinte: é quando a gente para tudo a nossa vida pessoal, aí é o que eu falei no começo, e a gente se dedica o tempo para fazer a obra de Deus, seja para ajudar uma pessoa necessitada com alimento, seja para um aconselhamento, seja para uma oração, seja para vir na igreja e limpar a igreja, o ensaio, para cantar. É isso, porque a fé sem obras, eu tenho fé, mas eu não... Olha, as pessoas falam, eu tenho muita fé, cara, olha, tenho fé em Deus, faço minhas orações e estou tranquilo, né? Mas você vai na igreja? Não vou na igreja não, não precisa ir na igreja e tal. Esse é um exemplo, na verdade, mas nós não. Nós temos que, a nossa fé, a nossa obra, né, precisa ser movimentada, ela é ativada pela nossa fé. Porque se nós estivéssemos parados, isso aqui não estaria acontecendo agora. Se nós não estivéssemos fazendo a obra, isso aqui não estaria acontecendo agora. Porque a gente não ia se dispor a fazer. Para quê? Quem vai nos pagar? Quem vai? As pessoas, você recebe? Não, nós não recebemos dinheiro. Não recebemos, o nosso pagamento do Senhor não vai ser aqui. E aliás, aqui nós não podemos nem receber glória, nem honra. Se nós recebermos aqui, Deus falou, é justo. Você pode até ser aplaudido aqui, mas acabou. Porque o que você fizer aqui, você vai receber somente lá no céu. Amém, queridos? Então assim, como eu vou aumentar a minha fé? Agradando a Deus. Se esforce para agradar a Deus. Eu sei que nós somos humanos, sabe? E Deus não é um Deus distante. Quando a gente tem uma dificuldade de pensar que Deus está distante. Ele é santo, Ele é perfeito, e poucas vezes na Bíblia Deus se manifestou às pessoas, e quando a presença dEle veio, a gente nem suportava, só o começo do brilho da glória de Deus. Mas eu quero dizer para você, não importa a situação que você está, Deus está presente. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus que espera todo ser humano. Sabe qual que é o sonho de Deus? É que todos vão para o céu. Esse era o sonho de Deus. Por isso que Ele fez um homem. Era para que todos nós fôssemos morar com Ele. E quando você se sente muito imperfeito por algumas coisas que você faz, não deixe isso te envolver. Agrade ao Senhor. Faça só uma coisa para agradar ao Senhor. Um movimento. Deus espera um movimento físico mesmo, uma oração, um reconhecimento. Vai no banheiro, eu gosto de falar isso. Vai no banheiro, vai no cantinho de casa, vai em qualquer lugar. Procura um irmão, uma irmã, sua mãe que é crente, alguém. E diz, olha, você pode orar comigo? Senhor, eu não sei orar, eu não sei falar. Vai lá, Senhor, eu quero... nesse momento de sufoco, nesse momento difícil, de tribulação, de dificuldade, eu quero que o Senhor dê uma resposta para mim. Eu acredito no Senhor pela fé. Me tira dessa. Me salva, me socorre. Isto sim é falar com Ele. Faça isso. Isso é aumentar a nossa fé. Ou senão nós vamos carregar a fé sem nenhum motivo. E para encerrar, irmãos, 2 Timóteo,
capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Por que eu devo aumentar a minha fé? Por quê, né? Para você terminar bem. Olha só aqui, 4. 2 Timóteo 4, 8. Pode ler, desculpa. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. Eu vou ler aqui, pastor. Isso. Eu falei errado, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí nós vamos falar de fé, né? A última coisa que Paulo fala, ele diz assim: combati o bom combate, fiz tudo que um crente podia fazer. Completei a carreira, e o que ele guardou? A fé. E aí, depois que aconteceu com Paulo, ele morreu, esperando receber a coroa da justiça. A única coisa que Paulo guardou, irmão, foi a fé. Ele fala aqui: fiz tudo que um crente podia fazer, com alegria. Sabe, cada irmão, cada irmã, você que está nos visitando hoje aqui, com muito carinho, assim, é difícil entender nós, crente. Eu gosto dessa palavra, crente eu gosto. Porque a gente parece meio doido, sabe por quê, irmã? Porque a gente vive pela fé. A gente não tem como provar as coisas assim, é só no milagre. A gente só consegue provar quando a gente ora por você ou por uma pessoa, e o milagre acontece e a gente está dizendo: está vendo? Nós temos fé. Mas por que a gente... A pessoa fala: eu estou passando por isso. A gente: vem cá, vou orar por você. A gente pega na mão, ou coloca a mão na cabeça, tanto faz. E a gente ora e a pessoa fica falando: mas eu esperava que ela fizesse alguma coisa, me levasse, acendesse uma vela, andasse de joelho até algum lugar, pagasse uma oferenda. Não. Nós oramos e pela fé nós acreditamos. Naquele momento ali, a Bíblia diz para nós assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, a gente: vem cá fulano, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estamos reunidos 2 ou 3 aqui. E o que nós ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Entendeu? Então, nessa noite, queria pedir para o pessoal do louvor vir aqui para nós cantar Rompendo em Fé. E você fique de pé, por favor. Fique de pé. Como diz o evangelista Filipe: ei, como é que está a sua fé aí? Deus está preocupado com a sua fé. Não no sentido de chicote, chicotada, né? Não. Deus ama tanto as pessoas. Deus ama pessoas, ao ponto de que Ele deu o seu Filho. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos, eu e você, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de pensar. Então, essa música diz o seguinte: essa música é um clássico das músicas evangélicas. Ela diz assim: toda vez que a sua fé é provada. Então, uma coisa que Deus faz, né, para nós, quando a gente está estudando na escola, a gente estuda uma matéria, e o professor fala aqui: dia 15, está ali uma professora, que é a hora terrível para nós, né? Dia 15 vai ter prova. A gente: não, puxa vida, lá vem a professora, vai ter prova, estuda da página tal até a página tal, hein? Tudo que vocês aprenderam aqui vai cair o que vai cair na prova, professora? Tudo que vocês aprenderam. E aí Deus faz isso com a gente. Deus precisa, porque Deus se alimenta de fé. Deus se alimenta de fé, de passos que você vai dar, porque nós vivemos pela fé. Nós não vimos, mas nós vivemos pela fé. E é isso que a gente faz. Lembra do filme de Indiana Jones lá? Quando ele tem que passar por um lugar onde não tem nada ali? O segredo é a fé. Então ele não via, mas ele deu o passo. E quando ele pisou, ele não caiu lá no precipício, porque um dos itens que ele tinha que passar lá é que ele tinha que ter fé. Ele não via, mas ele cria que ele não iria cair.
Hoje, o que é que você precisa nesta noite, para amanhã? Você precisa de uma resposta. E você precisa de fé. Qual que é a resposta que você precisa? Responde para Deus aí. Enquanto o pessoal canta, que nós vamos orar. O que é que você precisa para colocar a sua fé em ação para uma resposta que Deus vai dar para você amanhã, esta semana, este mês, este ano? O que é que você precisa? Então eu vou ensinar você, pastor, quando a gente canta aqui, evangelista, assim, ó, você vai orar e você vai visualizar assim, com a sua mente, aquilo já acontecendo. Você vai materializar isso, né? Eu queria desafiar você é o seguinte: vamos fazer esses 7 dias aí, vamos ter alguma coisa que você está buscando. Campanha é bom para isso. Tem uma coisa que você está buscando, uma bênção, uma porta aberta, uma porta para fechar, alguma coisa. Aí você faz essa campanha, 7 dias, vem. Nós vamos falar sobre fé. Vai ser importante, né? Que você, se eu quebrar, não tem importância. Mas se você puder fazer os 7 dias, faça isso. Estenda as suas mãos, nós vamos orar pelos pedidos. Ali as pessoas colocam as fotos. Isso é muito importante, né? Se você tiver algum pedido, coloca. Você pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Pastor Pedro.